Sejam bem-vindos. Esta é uma nova edição do Café para Acopar, uma iniciativa das empresas do Complexo Químico de Estarreja. A nossa convidada de hoje é Marisa Ferreira, bióloga, é uma das coordenadoras do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos. Vamos falar sobre o que é isso. Uma instalação, uma infraestrutura da Universidade de Aveiro, que está instalada aqui num concelho vizinho, bem junto à Ria, em Ilhavo. Marisa, obrigado por teres vindo. A Marisa, para além de bióloga e de coordenadora do CRAM, do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, é também da direção de uma ONG de ambiente, de uma organização não governamental de ambiente, a Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem, que é quem, na verdade, trabalha na reabilitação destes animais. Sim, também. Queres-nos explicar o que é que é, o que é o CRAM? Antes de mais, obrigada pelo convite, obrigada. É um gosto estar aqui presente para falar do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos. Tem uma equipa multidisciplinar de trabalhadores, veterinários, enfermeiros veterinários, biólogos, de duas instituições, da Universidade de Aveiro e também da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem. E o que nós fazemos, essencialmente, é o resgate, reabilitação e devolução à natureza, sempre que possível, de animais marinhos, de uns grupos faunísticos característicos que dão à nossa costa e que precisam de ser resgatados. Na sua essência, na parte da reabilitação, é como se fosse um hospital. E fazemos todo o processo de reabilitação do animal. O animal vem ferido? O animal vem ferido, vem doente, tem vários problemas, de várias etiologias, ou seja, tanto pode ser um animal que está doente e precisa de ajuda, como pode ser um animal que sofreu alguma interação com tubarão, por exemplo? Com o tubarão, já aconteceu, já tivemos uma foca focas que não é muito normal termos cá na nossa costa, ou seja, as focas que nós normalmente recebemos é no inverno, nos meses de dezembro a janeiro, muito específico, de animais juvenis que que nasceram no norte da Europa, normalmente na Inglaterra e na Irlanda, e que com as correntes vêm por aí abaixo nessa altura, com as tempestades, e chegam aqui muito débeis e debilitadas e muitas vezes à mercê de predadores e acabam por de darem à costa e ser necessário resgatá-las para poder depois recuperá-las e devolvê-las à natureza. E neste caso, devolvê-las lá em cima no norte da Europa outra vez. Ou seja, quando são animais como um golfinho da nossa costa, ou uma ave marinha, um papagaio do mar, que são animais que existem aqui naturalmente na nossa costa, são libertados na nossa costa. São libertados na nossa costa. Mas no caso das focas não, voltam aí de barco. Exatamente, no caso das focas, neste caso nós temos esse cuidado de as devolver na zona mais próxima da origem delas. Não quer dizer que há sempre os animais vagrantes, claro, que têm grandes territórios e, portanto... têm grandes territórios e gostam de explorar, mas na realidade nós tentamos sempre devolver na zona mais próxima de onde elas são originárias. Marisa, e como é que estes animais chegam tipicamente ao centro de reabilitação? Como é que acontece Sim, isto? Ora bem, o centro de reabilitação tem uma área de atuação muito grande. Ou seja, nós neste momento, em termos de área de atuação, recebemos animais desde Caminha, ou seja, no norte, na fronteira com Espanha, até ao concelho de Peniche. Nós temos duas equipas, ou a equipa tem duas valências muito importantes, que têm a ver com a reabilitação dos animais, ou seja, mesmo o hospital, o centro de recuperação, que faz todo este processo, desde a admissão do animal e a sua recuperação e a libertação. Mas temos também outra valência, que é o resgate. E para isso temos uma rede, que é a rede de arrojamentos do Norte, em que a nossa equipa também faz parte, e que responde a alertas de arrojamentos, e neste caso não só de animais vivos, mas também de animais mortos. Até gostava de vos perguntar, fazem ideia o número de espécies que já entrou, de espécies diferentes, que já entraram no nosso centro? Digam lá, podem dizer, digam lá. 30? 30? Mais. Outro palpite. 100. Ou exatamente, nos últimos 10 anos, desde 2016, nós temos 101 espécies. Portanto, que já deram diferentes. Não são 101 animais, são animais de 101 espécies diferentes. Espécies, das quais
A maioria são aves marinhas. Claro, que é o mais comum. Mas, por exemplo, no caso de cetáceos ou de mamíferos marinhos, que englobam as focas e os golfinhos e baleias, nós já respondemos, por exemplo, a 9 espécies diferentes. Ou seja, é bastante. E tartarugas marinhas, a 4. São muitas espécies que existem no nosso mar e que de vez em quando aparecem. E aí está uma coisa importante, que é, para além da medicina veterinária, para além da enfermagem veterinária, a equipa de biólogos que está por trás, que percebe também muito, ou tenta perceber, da biologia destas espécies para ajudar a complementar a reabilitação destes animais. As tartarugas, normalmente, tartarugas marinhas, muitas vezes são capturadas acidentalmente nas redes de pesca, nas artes de pesca. Ou seja, o pescador está a trabalhar no mar e encontra uma tartaruga na sua arte, enquanto está a trabalhar. E o que temos notado nos últimos tempos, nos últimos anos, e felizmente ficamos muito contentes que isso aconteça, é que os pescadores, em vez de pegarem no animal e voltarem a pôr na água, pôr no mar, contactam-nos, trazem para o porto e nós vamos buscar para poder reabilitar, porque muitas vezes o problema é que o animal está ferido, pode ter entrado água para os pulmões e desenvolver uma pneumonia, ou seja, ele assim terá uma oportunidade de ser... Não apenas devolver ao mar. E não apenas devolver ao mar. Ou seja, num período de temporais, muitos temporais seguidos, e houve o arrojamento, que é aquilo que nós chamamos, ou seja, quando um animal dá à costa, o termo técnico é arrojamento. Mas foi um período em que houve um trabalho muito intenso, muito técnico, porque estes animais precisam de tratamentos muito característicos, porque são animais, por exemplo, não sei se têm essa ideia, mas uma ave marinha, por exemplo, se estiver muito tempo fora da água, tem problemas associados, que é, por exemplo, desenvolver úlceras de pressão. Ou seja, como não estão habituados a estar em superfícies duras, a caminhar sobre o solo duro, não, são muito suscetíveis e então, por estarem fora da água, acabam por desenvolver outros problemas. Caso vocês não conheçam, podemos desafiar também já aqui os vossos professores para prepararem uma visita de estudo, porque é aqui muito perto. É um centro único, eu diria, corrijam-me se eu estiver enganado, em que o edifício, as salas de cirurgia, as piscinas onde os animais estão, foram desenhadas e construídas de raiz para esta função. Fala-me lá como é que é. Um animal entra... Que valências é que vocês têm? Nós temos, basicamente, aquilo está pensado um bocadinho como se fosse um hospital. Não é? Temos as urgências, que é as admissões dos animais. Temos todo um processo de salas... lá está, a triagem, temos salas de lavagem e de quarentena, temos salas de cirurgias, enfermaria... Raio-X, exatamente. E depois temos todos os equipamentos que o médico veterinário, a médica veterinária e a equipa utilizam para identificar os problemas dos animais. Depois temos a parte que a gente chama a unidade dos cuidados intensivos, que é uma estrutura que tem vários tanques, várias piscinas pequenas, de pequenas dimensões, num espaço fechado. Todos os tanques têm temperatura controlada, que nós conseguimos manter a temperatura, filtragem para manter a água em ótimas condições de água qualidade. Salgada sempre, porque água são animais salgada marinhos, sempre, porque são animais marinhos, e que estão sempre em vigilância praticamente permanente nessa altura. Depois, para além dessa parte da unidade de cuidados intensivos, temos também tanques exteriores, com uma profundidade já considerável, onde os animais começam ou seja, quando já se tornam independentes, ou seja, que não é necessário... Quando já não estão doentes. Quando já não estão doentes, em que é preciso fazer há a transferência para estes tanques e para eles voltarem a ganhar energia, a voltarem massa muscular, comerem, tentamos inclusive... No caso das focas, tem que as ensinar a comer, a caçar? A caçar, exatamente. Evitar o contacto também. Já no centro há uma coisa muito importante,
que nós tentamos fazer é que há o mínimo de contacto possível. Porque estamos a trabalhar com animais selvagens cujo objetivo final é sempre devolver à natureza, ou seja, depois deles passarem o processo de reabilitação, voltar a pô-los no mar, e então não queremos que eles se habituem aos humanos. E então temos sempre este cuidado. Se vocês estivessem a passear numa praia e vissem, por exemplo, um golfinho ali na zona de rebentação ou a arrojar perto da areia, o que é que vocês acham que deveriam fazer? Ligar para... Para nós? Ligar para a Marisa. Eu depois dou o número de telemóvel da Marisa no fim. Acho que era ligar e primeiro ver a situação, porque o golfinho, às vezes, ele pode estar com a rede de pesca enrolado, e se a gente vir, podemos ajudá-lo. E acho que é isso. Ok. E outras alternativas? Quem é que faria outra coisa diferente? Diz lá. Oi? Provavelmente ligava para o 112. Por exemplo, quando acontece um arrojamento de um golfinho vivo que dá à praia, o instinto primário das pessoas é pegar nele e voltar a pô-lo na água. Vimos muitas vezes vídeos no YouTube sobre isso. Sim, e as pessoas pensam que estão a fazer bem e estão a devolvê-lo porque ele está na areia, não é? Precisa de voltar à água. O problema é que a questão é que se esse golfinho veio dar à costa é porque tem algum problema, porque senão nunca viria dar à praia. Eles não vêm fazer verão, não é? Fazer um dia de praia na areia. E então, quando nós voltamos a pô-lo na água e ele até parece que vai a nadar e vai embora, o que acontece é que, passado alguns minutos ou um par de horas, ele vai a dar outra vez à costa. E vai continuamente a acontecer até que, já connosco temos alguma experiência nisso, só quando já tentaram 3, 4, 5 vezes fazer este processo é que ligam, é que telefonam a pedir ajuda. E pronto, então o mais importante é mesmo isso, é ligar. Ligar para onde? Para onde é que se liga? Podem ligar diretamente para nós. Há também um número de arrojamentos, ou da alerta de arrojamentos nacional, que está divulgado na página do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Podem ligar para a Polícia Marítima, até para o 112, que acaba por chegar à nossa... Os nadadores salvadores, se for numa praia com vigilância. Sim, os nadadores salvadores, mas muitas vezes, se for no inverno, não há nadadores salvadores. Claro. E nesse momento, ou seja, quando vocês fazem essa chamada a alertar, podem tentar dar o máximo de informação possível, que é dizer exatamente em que local estão, em que praia estão. Por exemplo, nós respondemos desde Peniche a Caminha. Ou seja, quando telefonam, e agora nós, lá está, temos todos telemóveis com acesso à internet, podemos sempre mandar uma posição GPS, fazer vídeos do que estamos a ver, fazer fotos e enviar para a equipa que fala convosco para que a equipa possa ajudar no momento, tipo, o que é que se pode fazer entretanto, que há uma série de procedimentos básicos que se pode fazer no caso de um golfinho, que é, por exemplo, o primeiro e primordial é, mais uma vez, não podemos esquecer-nos que é um animal selvagem, é um animal que está assustado, quase certeza que está doente, tem um problema qualquer, e então o que nós mais devemos fazer é estar calados e não fazer barulho, não estressar mais ainda, que muitas vezes é impossível numa praia com um golfinho, porque toda a gente grita. Mas sim, e quer ajudar, muitas vezes querem ajudar, ou querem, porque nunca viram, porque não é muito comum vermos um golfinho, não é? E quando se vê, as pessoas ficam entusiasmadas e preocupadas e tudo mais, e acaba por ser uma situação muito complicada de gerir. Eu queria perguntar acerca dos voluntários. É que quem quiser ser voluntário, como é que pode? Nós, neste momento, lá no centro, os voluntários estão todos afeitos à Universidade de Aveiro, ou seja, normalmente são estudantes da Universidade. São estudantes da Universidade de Aveiro, que
temos lá como voluntários. Por isso, se for estudar lá para a Universidade de Aveiro, poderás Mas pode ir para a Engenharia na Universidade de Aveiro e dar-se como voluntária no CRAM. Sim. Quem entrar na Universidade de Aveiro pode ser voluntário. Sim. Se já teve algum arrojamento de animais selvagens, como tubarões, etc. Já aconteceu. Eu, por acaso, acho que não já referi, mas o centro está destinado para grupos muito específicos, que são os mamíferos marinhos, ou seja, os cetáceos, golfinhos, baleias e focas, os répteis, as tartarugas marinhas e as aves marinhas. Ou seja, os tubarões são peixes e nós não trabalhamos com esse grupo, com os peixes. Já aconteceu de arrojarem, sermos contactados para essas situações, mas não temos o conhecimento para podermos responder. Há bocado falou no census dos animais. Sim. Por avião. É mesmo vista a olho nu? Sim, é vista a olho nu, exatamente. Não usam binóculos? De avião não, é muito rápido. Okay. É uma questão de sorte. Um dia podem avistar muitos e outro dia... Não, aqui a amostragem, ou seja, os desenhos para a gente fazer na área são desenhados e temos que sair num avião específico que tem umas janelas em bolha, em que nós temos a cabeça metida para fora, conseguimos ver para debaixo do avião. Vamos a uma altitude e a uma velocidade específica, com pessoas experientes a fazer a detecção e a identificação dos animais, e esse trabalho é feito sempre em condições muito específicas de estado do mar e de tempo, ou seja, temos que ter mar calmo, sem vento e tudo mais, que é para a taxa de detecção ser mais elevada. Eu queria perguntar, é um bocado meio à parte, mas acho que devia perguntar, porque passado a atualidade tem muita poluição, e o que é que pode acontecer a partir de mais para a frente, que pode acontecer aos animais se a poluição continuar a aumentar? Só antes da Marisa responder, vocês sabem, não sei se sabem, mas em Portugal existe uma população residente de golfinhos, que é o Turcióptero truncatus ou o golfinho roaz, no estuário do Rio Sado. Há muitos anos também existiu no Tejo, e existe esta população residente. Portanto, uma população não é frequente, não é? Na Europa não são casos comuns. E esta população, quando eu há muitos anos comecei a trabalhar na divulgação de ciência, tinha 50 animais. E toda a gente estava super preocupada com a conservação do golfinho do Sado. Hoje em dia tem menos, acho que está entre os 20 e os 30, não é? Tem menos de 30. Ou seja, tem vindo sempre a decrescer ao longo dos anos. E um dos principais problemas é que os animais mais velhos morrem, não é? E os animais mais novos não sobrevivem. Ou seja, há nascimentos, mas há muito pouca sobrevivência de juvenis e, portanto, a população não se... E há quem diga, alguns biólogos com quem eu conversei, mas se calhar a Marisa sabe mais do que eu sobre isso, dizem que tem a ver precisamente com a poluição do rio, do Sado. Não é? Não sei, pronto, Marisa. Os roazes, não só os do Sado, mas normalmente roazes de populações que vivem em zonas taurinas e zonas costeiras, têm cargas de poluentes muito elevadas. Uma das coisas muito importantes, por exemplo, das redes de arrojamentos, é que permitem o acesso a animais que nós podemos avaliar, ou seja, nós podemos, com os tecidos, e que se faz na gordura, no músculo, no fígado, no rim, pegamos num pedacinho desse tecido e mandamos para a análise e vemos, por exemplo, a carga de poluentes que existe acumulada nestes animais. Eu queria perguntar sobre alguma situação em que sentiu que houvesse apego emocional do animal
ou da pessoa para o animal? É uma questão super interessante, porque quando tu tens um animal que pode lá ficar meses ou mesmo anos e estás constantemente a tratá-lo, criam-se laços, não é? É assim, nós tentamos sempre ser o mais profissionais possíveis e não entrar com essa componente de apego. Mas somos humanos, não é? Tipo, e é verdade, há sempre situações em que, ou porque passou mais tempo, porque foi um processo demorado de reabilitação e que nós nos apegamos ao animal e quando é libertado sentimos aquele vem uma lagrimazinha, ficamos felizes porque terminamos o trabalho e acabou bem. E também a outra parte em que nós não conseguimos libertar todos os animais que entram no centro de recuperação. Há aqueles que infelizmente morrem e também custa, não é? Principalmente aqueles que há um esforço muito grande, quer da equipa, quer pessoal, para que tudo corra bem. Muitas horas de trabalho, muitas horas noites, de trabalho, muito estudo e que se não corre bem, ficamos sempre bastante... o que é que posso dizer? Ficamos tristes, não é? Ficamos tristes. Mas a verdade é que é sempre um motivo de aprendizagem, sempre uma ferramenta para, quando tornar a aparecer outro, nós temos mais conhecimento para que as coisas funcionem. E dizer que muitas vezes, quando o animal é libertado e se diz adeus, os biólogos e a equipa da Marisa continuam a segui-lo, porque eles são marcados. Eles são Com marcados. GPS, Marisa explica. Exato. Não é? Portanto, há uma relação que continua de uma forma diferente. Por exemplo, as tartarugas vão sempre, ou quase todas, vão com um transmissor de satélite. E nós recebemos... É quase como ela telefona, não é? A gente vai ali ao computador, à plataforma, ver o sinal de GPS, onde é que ela foi. E há ali um seguimento, ou seja, são duas coisas. Uma é a equipa fica contente porque vê que o seu trabalho valeu a pena, porque o animal sobreviveu e continua a sua vida. Aliás, 3. Conseguimos ter informação das distribuições destes animais, ou seja, a gente vê para onde é que eles vão. O comportamento. O que é que quais são os seus padrões de migração e de distribuição depois de serem libertados. E também, por fim, o sucesso do nosso trabalho, porque se nós libertamos e continuamos a segui-los durante um ano, e eles continuam a emitir sinais com padrões normais de comportamento, quer dizer que o nosso trabalho está no bom caminho. Está no bom caminho, conseguimos fazer uma libertação que acabou com a sobrevivência do animal no estado selvagem. Marisa, muito obrigado. Obrigada por teres vindo e teres estado aqui connosco e teres partilhado a tua experiência. Muito obrigado a vocês, foram uma assistência fantástica e pronto, e vemo-nos daqui a um mês numa nova edição do Café para Acopar. Obrigado.